Eu sou a professora Deise Busanelli e vou falar sobre a área e perímetro de figuras planas. Eu vou falar especificamente sobre 3 figuras, o retângulo, o quadrado e o círculo. Bom, eu tenho aqui o quadrado. Bom, um quadrado é uma figura plana, né, com 4 lados iguais. E eu quero encontrar a área e o perímetro. Eu quero diferenciar o que é uma área e o que é o perímetro dessa figura. Bom, o que é o perímetro? O perímetro é o contorno da figura, é a soma dos 4 lados da figura. Por exemplo, eu tenho essa figura aqui de lado 13. Então, eu quero calcular o perímetro. Então, eu quero quanto que eu tenho de contorno da figura. Então, eu tenho 4 lados iguais vezes 13, porque 13 é o meu lado. O perímetro da figura vai ser igual a 4 vezes 3, 12, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 52 centímetros. Agora, eu quero a minha área. A área da figura nada mais é do que toda essa parte, o preenchimento todo da figura, ó. Essa parte toda verde. E para calcular a área, eu preciso a área igual a lado ao quadrado ou lado vezes lado. Então, vamos calcular. A minha área vai ser igual a lado ao quadrado. Meu lado é 13 ao quadrado. E a gente sabe que 13 vezes 13 é 169. Como é centímetro, o perímetro é centímetro e a área centímetro quadrado. Porque eu usei os dois lados do quadrado para preencher todo esse espaço. Então, é centímetro quadrado. Agora, eu quero calcular a área e perímetro de um retângulo. Como que eu faço? Bom, primeiro eu preciso saber que eu tenho as minhas alturas, que são iguais, e 2 bases que são iguais, tá? Então, eu quero calcular o meu perímetro. Como eu vou calcular um perímetro de um retângulo? Bom, o que eu vou precisar saber? Que eu tenho 2 bases iguais e 2 alturas iguais. É aqui que eu tenho a fórmula, ó. 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Mas também posso calcular base mais altura mais altura. Eu posso fazer assim também. Só somar todos os lados. Então, vamos calcular o perímetro. Para calcular o perímetro, P é igual 2 vezes a base, que é 14, mais 2 vezes a minha altura, que é 5. Então, meu perímetro é igual 2 vezes 14, 28, mais 2 vezes 5, 10. Perímetro igual 28 mais 10, 38, se eu estou trabalhando com centímetro. Agora, eu quero calcular a minha área. Como eu calculo a área de um retângulo? Bom, eu quero saber toda essa parte de poá, vermelha e bolinha preta. Então, o que eu preciso saber? Eu quero calcular todo esse preenchimento aqui, ó, toda essa superfície aqui. Para calcular, eu preciso saber, conhecer, né, a base e a altura e multiplicar. Então, eu vou calcular a área é igual a minha base, que é 14, vezes a minha altura, que é 5. A área é igual 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Então, a minha área vai ser 70 centímetros. Como eu tenho a área, eu vou calcular, então, é ao quadrado. Então, agora, já aprendemos a área e perímetro de um retângulo. Agora, eu quero calcular área e perímetro de um círculo. Primeira coisa que eu preciso saber. O meu círculo, eu tenho a área
nada mais é do que o meu π vezes o raio ao quadrado. O meu perímetro, o perímetro e o comprimento da circunferência representam a mesma coisa. O perímetro pode ser o P ou C, que nada mais é do que 2 vezes o π vezes o raio. Então, vamos lá. Eu quero saber o meu perímetro, eu quero o comprimento da circunferência, eu quero esse contorno. Então, vamos calcular. Perímetro é igual 2 vezes 3,14, né? Nós vamos usar o π como 3,14, vezes o meu raio. Se o meu diâmetro é 8 centímetros, o meu raio é a metade. Então, vai ser 4 centímetros. O meu perímetro é igual. Eu vou calcular 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3,14, 25,12 centímetros. Bom, eu não vou colocar o quadrado, porque eu só estou trabalhando com contorno, então não vai ao quadrado. Agora eu quero calcular a área do meu círculo. Então, eu quero calcular esse preenchimento todo, ó, toda a parte rosa do meu círculo. Como eu vou calcular? Então, a área é igual a 3,14, que é o π, vezes o 4 ao quadrado. Área é igual a 3,14 vezes 4 ao quadrado é 16. Então, a é igual a 3,14 vezes 16. Então, calculando isso aqui, vai dar 50,24 centímetros, como eu estou trabalhando com área, ao quadrado. Então, esses são os 3 exemplos de área, perímetro de figuras planas.